Das entrevistas foi definida por sorteio na presença de assessores de cada um dos candidatos. O entrevistado de hoje, aqui nos estúdios, ao vivo, é o candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Ricardo Coutinho. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Um prazer enorme. Candidato, primeiro, uma pergunta básica. Por que ser candidato a senador neste ano? Porque eu acho que essa será a eleição mais importante da história republicana brasileira e acho que o Congresso precisa, sinceramente, melhorar. Eu creio que, diferentemente do que dizia o grande Ulisses Guimarães, esse próximo Congresso será melhor do que o atual. O atual não cumpriu a sua majoritariamente, que eu estou falando naturalmente, né? Mas não cumpriu uma agenda mínima e foi um reforço a isso que eu chamo de desinstitucionalização que o Brasil sofreu ao longo desses 6, 7 anos. Né? Segundo, porque a minha trajetória de prefeito, de governador, Hermes, quem diz isso não sou eu, são todos os indicadores sociais, econômicos e humanos vigentes na Paraíba. Eu comandei o melhor governo que esse estado já teve, em investimentos, em tudo. Portanto, basta você olhar para as cidades, basta olhar para as estradas, para as adutoras, para os hospitais. Eles são, efetivamente, é indiscutível a grande distância. E, além de tudo isso, deixei um Estado totalmente organizado para o atual governo. 500 milhões em caixa eu deixei. 500 milhões livres. Isso é... se eu tivesse a oportunidade de governar alguma coisa, tendo, né, uma garantia dessa para poder me estruturar. Deixei 127 obras em execução, né, deixei um estado superavitário. E quando você olha aqui hoje, você, né, tem uma certa tristeza. Então, eu sou candidato em função daquilo que eu já fiz na vida, mas principalmente em função daquilo que eu posso fazer. Eu tenho certeza que serei um senador com altivez, com coragem, com conhecimento dos grandes temas que esse Brasil precisa pautar na próxima legislatura e deverei contribuir não apenas com as mudanças que eu espero que sejam comandadas pelo presidente Lula, mas também com o governo do governador veneziano, caso se confirmem todas as análises que eu venho fazendo e vendo ao longo dessa caminhada. Candidato, pega o gancho aí da sua fala, desses grandes temas para a próxima legislatura. Quais seriam a base, vamos dizer assim, o tripé do seu mandato como senador? Primeiro, proteção da democracia. A democracia foi enxovalhada. O lawfare, né, que é um câncer que foi estabelecido não apenas no Brasil, mas você olha para Portugal, você olha para Bolívia, você olha para América do Sul, você tem uma presença do mesmo modelo daquilo que ocorreu no Brasil e que fragilizou completamente a institucionalidade brasileira. Você não tem democracia se essa institucionalidade for atingida da forma como foi. Nenhum poder pode se sobrepor aos demais. Nenhum poder pode tutelar a sociedade como os setores do MP e do Judiciário tentaram fazer. E eu me refiro a esse lava-jatismo que tomou conta do Brasil, né? Proteger a democracia é o primeiro degrau para qual todas as outras intervenções. Segundo, recompor o nosso tecido social. Mas as pessoas estão passando fome. Os empregos, além de não existirem mais, eles não têm qualidade, Hermes. Não tem qualidade, é algo muito sério tudo isso. Na época do presidente Lula, o filho do pedreiro virava engenheiro. Na época atual de Bolsonaro, o engenheiro virou motorista de Uber. Compreendeu a diferença, né? Nós precisamos recompor esse país, recompor o tecido social e, ao mesmo tempo, olhar a nossa economia, né, no mundo desafiador que temos pela frente, no mundo em que nós vamos ter diante de nós, né, um mundo multipolar, o polo da China, o polo da Rússia, o polo da União Europeia, dos Estados Unidos e da América do Sul. O Brasil tem um papel importantíssimo nisso. Agora, para isso tem que ter um governo com capacidade, com respeito, né, com altivez, com estatura, que infelizmente hoje, sinceramente, não existe. E é por isso que o Senado vai cumprir um papel muito importante, né? E eu me acho, sinceramente, em condição e com capacidade de poder desempenhar esse papel. O senhor, como senador, o senhor lutaria pela quebra do teto de gastos? Totalmente. Por quê? É incompatível com o Brasil.
é incompatível com qualquer país, principalmente os países que têm uma profunda desigualdade social e econômica. Não é possível você fazer política, Hermes, fiscal na Constituição. Isso foi um golpe contra o povo brasileiro, foi um golpe contra a economia. Observe, é preciso que os empresários entendam isso que eu estou aqui falando. Quando você diz que um país que tem as estradas ruins, por exemplo, ele não pode investir porque está no seu teto, que tem os portos que não conseguem dialogar com o mundo, não pode investir porque está no seu teto, que tem uma saúde passando por uma crise profunda, não pode investir e salvar a gente porque tem um tal de teto de gastos, e que para mudar esse teto de gastos precisa ter 308 votos. Isso tem que ser derrubado, porque política fiscal é para governos e cada um dos governos precisa responder por isso. Não é? Isso faz parte da política. Então, esse teto de gastos é incompatível com o Brasil e principalmente com esse mundo que eu aqui relatei anteriormente. O Brasil não correria o risco de entrar num desequilíbrio fiscal, não? Mas antes ele tinha um equilíbrio fiscal. Antes o Brasil estava totalmente equilibrado. O Brasil era a 6ª economia do mundo em 2010. Hoje é a 14ª economia do mundo. Como é que se explica isso? Quer dizer, com o teto, né, de gastos, o país despencou, o país aumentou o desemprego, as nossas estradas, portos e tudo que os investimentos foram lá para baixo. Como é que se explica isso? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O problema do Brasil chama-se governo, chama-se governança. É preciso consertar o governo, mudar o governo, né? E a partir disso, efetivamente, você ter a capacidade de, através de políticas públicas, você olhar para diante, né? E pensar o Brasil não é apenas, rapaz, numa eleição futura. Isso é coisa de gente medíocre. O cara que chega, que era contra o auxílio emergencial, falta 3 meses para uma eleição, aumenta o auxílio emergencial dizendo que só tem até dezembro, um cara desse é irresponsável, compreendeu? Candidato, quando o senhor fala de que um desequilíbrio, um certo desequilíbrio entre os poderes, o senhor também está vendo pela ótica do ativismo do judiciário? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o Congresso teria como atuar para reequilibrar nessa correlação entre Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Executivo? Ele tem um dever, o Congresso, ao lado da sociedade, de atuar nisso. Ele precisa atuar nisso. E eu falo, inclusive, o pensamento de muitos membros do próprio sistema judiciário, né? As pessoas não agem igual a Sérgio Moro, as pessoas não pensam igual a Deltan Dallagnol, são poucos, porém esses poucos tomaram uma proporção, né? Uma proporção de desestabilizar a democracia, de tentar fazer política, tá entendendo? Sem concorrer por fora. Então não pode, Hermes, não pode. É preciso proteger a democracia e reformulá-la, porque essa democracia também de dar um cheque em branco para um candidato, qualquer que seja ele, durante 4 anos, esse negócio não... Nós temos que mudar isso. Qual seria a proposta, então? É democratizar aquilo que a gente chama de democracia representativa. É formatar uma sociedade em que o controle da sociedade e não do governo seja maior. Eu tenho uma experiência, Hermes, que é única no Brasil. A Paraíba, a Paraíba tem, né? Se você olhar a Paraíba, você vai perceber o seguinte, o único estado que teve a coragem de chamar o povo para discutir não era só o orçamento, não. Eu estava discutindo muito mais coisas, eu estava expondo o governo, eu estava abrindo o governo para aquelas pessoas, né, para 230 mil pessoas que participaram dos orçamentos democráticos, uma experiência fundamental que mudou esse estado, né? O sucesso do nosso governo foi por conta do orçamento democrático, foi por conta da percepção das pessoas que perceberam que ali estava um novo caminho. Eu tenho conversado muito com o presidente Lula e ele tem uma concordância, eu não diria do mesmo modelo, porque não dá para fazer isso no Brasil, mas no sentido de reformatar, de trazer de volta os conselhos, as conferências, as consultas, de tornar a sociedade mais democrática. Ou a gente faz isso, ou nós estaremos sempre à mercê das aventuras golpistas que, infelizmente, estão aí a cada 3 décadas fazendo parte do cenário político nacional. O senhor eleito senador, o senhor mexeria na lei de improbidade? Olha, eu domino pouco isso. Eu acho que ela teve uma mexida última, né?
Eu lembro muito, sabe de quê, Hermes? Daquele prefeito de uma cidade de 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, que não tem um contador na cidade, tem que contratar alguém de fora. O próprio prefeito não entende, como eu não entendo, né, de contadoria. Então, o prefeito tem que contratar alguém e, de repente, tem algo errado e vai lá o Tribunal de Contas do Estado, com aquela empáfia toda, né, vai lá o Ministério Público e acaba com a vida daquele cidadão. Não teve nenhum dolo. Sabe, não teve nada assim. Há uma contabilidade errada, aí acaba com a vida. Então, isso me parece que a legislação que foi reformulada pelo Congresso deu uma corrigida. Então, eu não penso em mudar a lei de improbidade administrativa, não acho que está na pauta, porque ela precisa ser aplicada, né? E ela está sendo gradativamente. Candidato, está sobrando ali 30 segundos, eu vou me permitir repassar esses 30 segundos para o próximo bloco. E a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. No próximo bloco tem a segunda parte da entrevista.